Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Letalidade policial. Dados do Atlas da Violência 2016, referência a 2014, apontam um aumento no número de mortes em decorrência da ação policial em Santa Catarina. Confronto com a polícia e aí a morte, esse é o dado que é contabilizado na letalidade policial. O estado está na 4ª posição no ranking com mais casos do país. A pesquisa que traz informações de 2014 e foi conduzida pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E este será o nosso assunto a partir de agora. Este é um assunto tão importante que o Diário Catarinense resolveu ofertar ao seu público, ofertar aos seus leitores, a proposta de que fosse escolhido um tema para o Diário acompanhar durante um longo período. E mais de 80% dos votos foram para a segurança pública. Tanto é que esta é uma bandeira do Diário Catarinense. Segurança SC, essa causa é nossa. E nós ampliamos aqui a discussão, que é uma causa do Diário, é uma causa da TV Com, é uma causa de toda a sociedade catarinense. Eu queria começar com o senhor, doutor Hélio. Esse é um problema, dá para a gente considerar que esse é um problema, porque quando nós falamos em violência, quando nós falamos em aumento da criminalidade, o cidadão em casa, ele projeta mais o lado da vítima que foi lesada no assalto, no arrombamento de carro, de casa, sequestro relâmpago, esse tipo de coisa. Agora, quando a vítima está do outro lado do balcão, num confronto com a polícia. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, telespectadores. Claro que é um problema, né, Renato? O aumento da violência, seja de que partes for, seja de pessoas que estão infringindo a lei ou da segurança pública, é evidente que é um problema grande e nós temos que enfrentá-lo de frente. Isso não pode se tornar rotineiro. Nós já estamos no 4º lugar aí no ranking da violência policial e estamos apenas atrás de São Paulo, se não me engano, Rio, Minas ou Bahia, um dos dois, né? Se não me engano. Bahia, né? Uhum. Então, Minas, que é um estado bem maior que o nosso, tem em tese menos violência policial. Não sei se os dados estão fidedignos, né? Mas isso nos preocupa bastante. Por quê? Porque não podemos deixar acontecer o que acabou acontecendo no Rio de Janeiro, que também é um estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa, e acabam acontecendo questões de grupos de extermínio, e acaba se ocorrendo que essa violência policial acaba tornando-se uma questão paralela, né? E de policiais acabam se tornando, evidentemente, infratores da lei. Nós sabemos que é uma profissão, claro, muito estressante, muito desgastante, está ali na linha de ponta, né, com o delito, com o crime, e é o primeiro que chega quando está acontecendo algum delito em flagrante, né? Seja um assalto, seja uma mão armada. Então, mas deveríamos ter, no nosso entendimento, uma melhor inteligência, né? Preparar antes de abordar, chegar nos locais, né? Fazer barreiras e tal, para que não chegue nesse confronto direto e não hajam vítimas letais, né? Uhum. Esse fato, ele se explica também porque os bandidos estão mais agressivos, mais ousados também. A polícia normalmente diz o seguinte, quando confrontada com essa realidade, é porque os bandidos, eles não respeitam mais o policial e estão cada vez mais ousados e agressivos, né, com armamento mais pesado. Essa é uma das causas? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, né? A Associação de Praças representando aí mais de 14 mil associados e também até os próprios não associados também. Se sente lisonjeada primeiro de estar aqui podendo fazer esse debate com o promotor Alexandre e também com o representante da Acrimesc, o Hélio, e dizer que pode ser, sim, há uma série de causas, né? Mas em especial é a crescente
procura por meios muito mais violentos para cometer os crimes, né? Ou seja, exemplo, nós pegamos agora recentemente um caso, um assalto a um banco na cidade de Pissarras, onde foram apreendidos 3 fuzis por parte das munições da Polícia Militar. Ou seja, quem veio fazer o assalto estava pronto para confronto com a polícia e para qualquer tipo de confronto, né? Inclusive com armamentos muito mais sofisticados e de maior potencial letal do que os próprios policiais. Nós usamos fuzis 5.56 em Santa Catarina e eles estavam com o fuzil 7.62, ou seja, capacidade de letalidade muito maior do que a nossa, né? E também prontos para o confronto, né? Então, na mesma medida, e entendo que, e essa é uma constatação, na mesma medida em que não há o respeito às leis e a sociedade como um todo tem desrespeitado as leis em todos os seus aspectos, não seria diferente no caso daqueles que cometem os atos delituosos, seja de quais ordem eles foram, sejam os pequenos furtos, até mesmo os latrocínios e outros crimes de grande potencial. Basta ver em São Paulo, onde estão atacando carros fortes com metralhadoras .50, ou seja, que tem poder de fogo altíssimo. Então, estaria em parte explicada essa talvez letalidade, e aí há que se trabalhar esses dados também, né, para de fato saber se essa letalidade como dito pelo Hélio, uma letalidade que está sendo causada ou por grupos de extermínio, ou essa letalidade é uma resposta talvez próxima da altura da, vamos dizer assim, capacidade de fogo e do aumento da capacidade dos delinquentes, ou daqueles que praticam atos delituosos, em atacar o Estado e a Polícia Militar, que é a sua primeira frente de combate à criminalidade no dia a dia, né? Promotor, esse dado, né, de 2014, que foi divulgado este ano, 42 pessoas que morreram em confronto, né, com a Polícia Militar aqui em Santa Catarina, ele não é um dado que provoca comoção na sociedade, né? Porque há um sentimento, né, doutor Hélio, de que, não, mas aí então a polícia está matando bandido. Normalmente é isso que há uma percepção da sociedade. Isso é preocupante também? Boa noite. Boa noite, Renato, doutor Hélio, representante da Crimes, representante da Prasc, boa noite aos telespectadores. Com certeza. A velha frase, né, do bandido bom é bandido morto. Exato. É claro, isso é deveras preocupante. Na realidade, eu acho que nós passamos por uma fase no Brasil muito complicada em termos de criminalidade, e nós estamos num ciclo em que a violência acaba aumentando por parte daqueles que praticam crimes. E a polícia, por uma questão de ausência de recursos humanos e materiais adequados e de treinamento adequado, acaba também entrando nessa esfera, nesse ciclo, e a falta do preparo adequado nos leva a essa condição. Ou seja, bandidos se preparam melhor do que os policiais, que acabam se sentindo com mais medo e acabam muitas vezes entrando num confronto, algumas vezes desnecessário, algumas vezes desproporcional, outras não, e acabam atingindo, né, de forma, como é o tema aqui, de forma letal, e para as pessoas, óbvio, na realidade o que elas veem são manchetes, é uma informação muito superficial. Banaliza, né? Aí, óbvio, aí acaba se banalizando. Até o dia que o policial matar alguém da classe média, do asfalto, da beira-mar, né? E isso acontece, infelizmente acontece. Tá? Não estou falando mas mais especificamente, raro, né? É mais raro, mas pode acontecer realmente, de fato. O que nós temos que ver é o seguinte, né? Eu gosto de falar que a estatística ela é muito boa para nos orientar, mas ela não nos mostra a verdade de fato, o que está acontecendo. Tem aquela frase que diz, né, que a estatística é a forma de torturar os números até que eles confessem. E eles confessam. Então, por trás de cada morte é que tem que ser avaliado o que está acontecendo. Porque nesses números do IPEA, nós temos mortes que foram causadas de forma legítima, como uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal, claro. E outras que não, outras que houve um exagero, que houve uma desproporcionalidade. A questão é saber se há investigação, né? Exatamente. O que tem que se montar é uma rede de investigação onde não se hajam
subnotificações, né, a ausência de notificações a respeito de mortes, ou que a morte tenha sido falseada. Isso sim é muito grave. Mas a partir do momento que nós estamos tratando de um número aqui, 42 mortes, imagino que cada uma delas foi contabilizada, né? Foi notificada, então não é uma cifra escondida. Fora a cifra negra, que as mortes que não foram contabilizadas. Sim, não, mas nessa aqui imagino que... Falando de Santa Catarina, eu acredito que não. Porque o nosso estado tem uma diferença muito grande em relação a São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Eu não posso dizer com relação a esses outros estados. Sim, não, estou falando daqui. Daqui de Santa Catarina eu acredito que não. Eu acredito que nós não tenhamos cifras negras. Eu espero, pelo menos. Acho que não. Bom, é o seguinte, eu queria discutir, para daqui a pouco, depois do intervalo, porque o senhor fez aí uma afirmação bem contundente, né? Eu queria repercutir isso. Quando o senhor diz que talvez esse número seja provocado, né, tenha como causa a falta de preparo adequado do policial, então nós vamos discutir isso aqui, a formação do policial, ela está adequada hoje, falta de pessoal, isso aí é um caso público notório, tanto é que o governo aí já prorrogou 3, 4, 5 vezes a chamada dos concursados, agora está mantida a chamada para o dia 1º de junho, e também com relação a equipamento. Né, o governo admite que não temos efetivo, mas com relação a equipamento, o governo sempre enaltece, diz que temos aí a nossa polícia super bem equipada, enfim. Então o senhor disse que nós não temos equipamento adequado, que falta gente e que há falta de preparo, de formação adequada do policial. Nós vamos tratar este assunto em instantes aqui no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é a letalidade policial, ou seja, é o cidadão, a pessoa que é morta, que morre em confronto com a polícia. Foram 42 casos em 2014 e Santa Catarina é o estado que está na 4ª posição entre aqueles que mais matam em confronto com a polícia. Bom, o promotor disse agora há pouco aqui algo bem sério, né? Que entre as raízes nós temos aí 3 questões. A falta de preparo de formação do policial, falta de gente e falta de equipamento. Eu quero saber do senhor o seguinte. Bom, falta de gente eu tinha conhecimento, isso é absolutamente notório. Falta de preparo, a formação do policial, no seu entendimento, ela é adequada ou deixa a desejar? Deixa a desejar em alguns aspectos, mas no geral ela tem sido bastante... proporcional ao que o policial vai exercer na rua, né? Talvez o tempo de formação necessitasse ser um pouquinho maior, do policial militar em especial, que é a minha vivência, né? Quanto tempo é hoje a formação? São no mínimo 6 meses, né? Mas tem se estendido para cerca de 7 meses da formação. E dentre as matérias tratadas temos direitos humanos, temos o direito da jovem, da criança e adolescente, todas as tarefas ligadas a todas as matérias ligadas ao direito de cidadania, e também a parte de formação de tiro, a parte de formação de utilização de equipamento de defesa e não de uso letal, principalmente, né, para que ele possa intervir de forma qualificada sem precisar matar. Acontece que não tem situações em que, como dito aqui, tem situações em que ela toma rumos inesperados e não há formação que vá se valer, né? O policial, é claro, a gente precisaria ter o ideal seria que tivéssemos efetivo hoje, mas adequado ao número populacional, né? Mas o efetivo hoje é menor do que quando eu entrei há quase 30 anos atrás. A polícia então, faz um trabalho no comparativo, não há como. A gente tem um crescimento populacional gigante e além do crescimento populacional, o nível de violência que estão sendo praticados os crimes e o efetivo não acompanha. Então, eu acredito que, assim, na formação, não digo que seja ideal, eu acho que há necessidade, ainda porque por sermos uma organização militar, algumas disciplinas poderiam ser retiradas do currículo, literalmente. Quais, por exemplo? Por exemplo, a disciplina de Ordem Unida, que é uma matéria que ensina o sujeito a marchar, a prestar continência, as devidas reverências ao superior hierárquico, que eu acho que elas poderiam ser resumidas
a um dia de aula, e eu acho que isso estaria de bom tamanho, né? Não vamos deixar, obviamente, de ter a hierarquia e a disciplina, que são as vigas mestras da nossa instituição, e quando a gente trata de uma instituição militar, ela vai precisar, em determinados momentos, ser disciplinada, ser regrada, talvez por regras talvez mais rígidas que outras instituições, mas precisa se dar prioridade àquilo que é hoje, por exemplo, recursos tecnológicos. A gente está entrando agora com a tecnologia dentro das viaturas de polícia militar e estão colocando tecnologia que coloca-se um tablet dentro de uma viatura em local inadequado, que se der um acidente o cara pode se matar ali, bater a cabeça e vir a sofrer um acidente e morrer. Ou seja, há necessidade de aliar recursos tecnológicos, equipamentos, viaturas, coletes que sejam seguros e ao mesmo tempo confortáveis, que você possa percorrer uma distância razoável sem ter que se exaurir em cansaço para poder... Não adianta nada. De nada adianta, né? Equipamentos, nós padecemos de usar um cinto adequado. Foi comprado um kit que praticamente nosso pessoal não pode usar esse kit porque o cinto de guarnição é um cinto inadequado. Por quê, hein? Desconfortável, aperta, não comporta todos os equipamentos de forma adequada, desde os carregadores de pistola até mesmo o coldre e tudo mais. Pô, o policial devia ser ouvido nessa hora, né? Não, o policial deveria ser ouvido nessa hora. Que tal isso aqui e tal, né? Nós, enquanto entidades, estamos com um grupo já formado que vai tratar dessas sugestões que vamos levar ao poder público. Eu não vejo que até o comando tenha resistência, esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. A questão é verba, né? A questão é verba, porque quando se trata em verba, eles vão lá e cortam o bolo, a fatia que é destinada. E a lei de licitações também é um negócio complicado. Se bota ali tal, cinto para a polícia tal... O mais barato, de repente, entra, mas você bota ali algumas especificações, né? Então é um negócio complicado. Tá, mas então o senhor confirma de que equipamento, alguma coisa deixa a desejar, falta de pessoal. E a questão aí que o senhor coloca aí algumas ressalvas é da formação. 6 meses não é pouco tempo, não, hein? Me parece pouco tempo. Eu fiz o NPOR quando fui servir, me alistei no Exército, e é 1 ano, né, de formação, pelo menos, né? E 1 ano eu achei pouco para mim. Né? Então eu penso que 6 meses é pouca formação. Mas é claro, é que a nossa formação era para ser oficial temporário, depois a gente saía, ia embora. A formação do policial militar é contínua, né? Ele vai continuar. Deveria ser contínua. Ah, não. Não de 6 meses, né? Deveria ser contínua. Né? Deve ser. Eu acredito que seja. Uma reciclagem. Vai ter que ter reciclagem no stand de tiro, vai ter que estar sempre atirando, vai ter. Pelo menos eu. Não faz isso, eu creio que sim. Não, com a frequência que deveria acontecer, não. Então é isso que está faltando. Por exemplo, hoje, vamos tratar hoje. Eu, por exemplo, trabalho no administrativo, no setor administrativo, trabalhei muito tempo na rua, mas eu estou há pelo menos há 2 anos, ou vai para 3 anos, sem ir para o stand de tiro e praticar tiro. Mas isso é pelo fato do senhor estar no administrativo? Talvez não? Não, carecemos do mais elementar, não temos gente para trabalhar. Se eu ir para a instrução de tiro, sair uma semana para a instrução de tiro, o meu trabalho que é na área de logística não padece, né? Fica desguarnecido. Sim. E o policial na rua, quando ele sai uma semana da escala de serviço, por exemplo, formamos um grupo de 30 policiais e vamos para o stand. E aí, eu digo stand de tiro, né, que não seria, mas stand de tiro, atualização na legislação, constantemente a legislação está mudando, a gente tem avançado ainda bem em muitos direitos para a sociedade, mas para exercer esse direito, né, nós precisamos estar preparados, estar com essa legislação na ponta da língua, para dar a resposta, muitas vezes, na forma verbal, antes de precisar sequer prender o indivíduo. Agora, promotor, o senhor sabe que uma coisa que eu já conversei várias vezes até com agora que saiu do comando do 4º Batalhão, o Major Araújo Gomes, coronel hoje, né? Sim. Araújo Gomes, e explicava o uso progressivo da força, né? Que o policial ele vai fazendo o uso progressivo da força na medida da necessidade. E que hoje, como eu falei na abertura aqui, o marginal, o bandido, ele vem armado, e ele é ousado, ele não atende o chamado da polícia para baixar as armas, para se entregar, ele não se entrega, ele já sai atirando, enfim. Então é uma situação muito delicada para o policial, que está colocando a vida dele em risco, né? E de repente possa haver aí algum tipo de crítica, né? Então é uma situação bem complicada. Eu queria saber do senhor o seguinte, passa pelo Ministério Público cada morte que se dá durante o trabalho da Polícia Militar, nesses confrontos, é feito pela Justiça Militar? Como é que funciona isso?
Não, toda morte que é causada de forma intencional, ainda que legítima, legítima defesa, ela passa necessariamente pela justiça comum. Ainda que seja um inquérito para ser arquivado. Sim. Já aconteceu comigo. Ano passado, se não me engano, esse ano, eu tive mais um caso em que houve um arquivamento, eu pedi o arquivamento do inquérito policial, porque um policial agiu dentro dos estritos limites da legalidade. Sim. A questão é a seguinte, né? Então, assim, existe um controle sobre isso, com certeza, por parte da justiça comum. Eu quero só deixar 2 pontos, né, iniciais. Assim, é importante que a justiça comum analise isso aí já foi fruto de um resultado de uma luta muito grande, de uma lei de 96 que fez essa alteração da competência, porque até então era competência da justiça militar, e se criticava muito por haver aquela questão do corporativismo. Agora isso acabou, né? Então, agora não, já faz 10 anos aí, temos um pouco mais de 10 anos. Então é importante que alguns órgãos que sejam de fora possam fazer realmente essa avaliação. Eu lembro que eu trabalhei muitas vezes em comarcas do interior que eu ministrava voluntariamente cursos a respeito de abordagens a cidadãos, né, que supostamente teriam alguma suspeita de arma, a adolescentes, autores de ato infracional. E isso era algo muito importante para os policiais militares, porque eles tinham uma formação de alguém de fora, não era de dentro da corporação, era um olhar de fora. Isso seria muito importante, seria algo extremamente salutar, né? Que nessas formações tivessem também professores ou palestrantes que não pertencessem à corporação, né? Claro. Para dar aos policiais militares uma outra visão. Né? Nesse ponto que eu acho que a formação ela é extremamente importante. Com relação à questão do uso do progressivo da força, sim, não são só os policiais militares, não são só os policiais. Na verdade, qualquer cidadão que age em legítima defesa, ele tem a obrigação de agir dentro dos estritos limites da legalidade, que é o uso moderado dos meios necessários. Né? O nosso Código Penal já fala sobre isso aí. Eu não posso, porque alguém me xingou, dizer que agi em legítima defesa e dar um tiro nele. Não tem proporcionalidade nisso aí. Então, o próprio cidadão comum tem que agir dentro dos limites da proporcionalidade. A diferença entre o cidadão comum e o policial militar é que o policial militar tem ou deveria ter uma formação muito mais aprofundada para que essa proporcionalidade fosse muito mais dilapidada. Porque para o cidadão comum, tudo bem, às vezes aquela situação, não precisava ter dado 3 tiros, mas deu. Porque na situação da adrenalina, você dá 3 tiros. Né? Para o policial militar, de repente, ele já tem esse discernimento de saber que com um tiro ele vai conseguir resolver o problema. Ou não, depende muito do caso concreto, depende muito das circunstâncias. Mas o ideal é que exista essa formação por parte dos policiais, no sentido de usar a progressividade do uso da força para você evitar o que a gente chama de letalidade. Isso aí requer muito treinamento, né? Muito treinamento contínuo. Porque não é raro acontecer o seguinte, como eu disse, né, eu já tive situações de inquéritos que eu pedi o arquivamento porque entendi que houve legítima defesa, mas o policial militar está extremamente preocupado, achando que ia acabar parando numa cadeira de um tribunal do júri. Embora tivesse todas as provas levassem à conclusão de que ele agiu em legítima defesa. Né? Mas a preocupação dele era enorme. Por quê? Porque ele mesmo não tinha ciência de se o que ele fez foi certo ou não. Agiu muito mais por instinto do que por treinamento. Né? Agora, o policial militar, ele tem medo, eu não vou dizer medo, mas ele tem um certo receio, assim, de suas ações no dia a dia, em ser processado por aquilo que ele fez? Sim. Ele fica retraído? E aí porque ele é vigiado, né? Hoje tudo é filmado, tudo é gravado. A justiça de fato, né? E aí, quando eu digo o poder judiciário, é bastante eficaz nessa parte. Aí quando o promotor fala que os processos vão para lá, é uma falácia que é dita e que, não, o policial pode pegar, atirar e matar e não vai responder. E muitas vezes não responde. Nós temos inúmeros policiais que são processados e estão respondendo por isso, e cada um na medida da sua culpa ou não, né? E isso vai ser durante o processo averiguado.
mas os nossos policiais hoje agem com medo. E aí tem a mídia, né, a própria imprensa, que é hoje, ao invés de ser a nossa parceira, acaba sendo nossa inimiga, porque... A culpa é nossa, então. Também, né? Porque a partir do momento que a gente vai lá e glamoriza o fato do cara ter dado um tiro, ter matado, ou ter colocado uma situação por exemplo, de um assalto e tudo mais, e passa a repetir isso várias vezes, e aí N canais de televisão faz isso, e a mídia faz isso, né? O capa de jornal lá, assalto. Nós estamos glamorizando a ação daquele bandido. E ao contrário. Às vezes dando um poder que de fato ele não tem, aumentando a sociedade muito dando, maior. Dando um status, o conjunto de ferramentas que o Estado tem para pegar cada um desses que praticam os atos delituosos e praticar a eles o rigor da lei, é muito maior o conjunto de leis. Mas e aí a gente atrasa em outros aspectos. Por exemplo, nós temos o soldado Bastos que estava parado agora, dia 28, ele vai a júri popular, dia 28 de abril agora. Ele estava parado fazendo um policiamento em Tijucas e levou um tiro de 12, que até se vocês puderem observar isso, um dia tiverem acesso às fotos, ele levou um tiro de 12 na cabeça que abriu o crânio com esse tiro. 6 anos, e agora que ele vai a júri, os autores do assassinato, autores e coautores, vão a júri popular agora, 6 anos depois. Eu acho que a resposta tinha que ser muito mais imediata, eficaz e, principalmente, didática, né? Ela tinha que servir de didática para que aqueles que atentam contra o poder do Estado, seja a polícia, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público ou qualquer uma das suas instâncias, deveria ter uma resposta didática à altura imediata e rápida, assim, não poderia esperar tanto tempo. Temos recentemente a aprovação, e fruto da nossa intensa luta no Congresso Nacional, a aprovação da legislação que pune com mais rigor aqueles que praticam atos delituosos contra familiares de policiais ou o próprio policial no exercício de sua profissão, ou decorrente do exercício profissional. Isso é um avanço da nossa legislação em relação a isso, né? Precisamos, é claro, que ter o treinamento, a certeza e a capacidade do policial, ter o discernimento que ele precisa agir com segurança, com rapidez, dentro dos limites da lei, mas que ele possa agir. Isso é importante. Eu acho que essa segurança. E isso hoje talvez nós não tenhamos vamos dizer assim, na altura que precisaria ter. A tua pergunta é bastante pertinente. Eu acho que a sociedade precisa também dar ao policial. Lógico que nós não queremos o poder, isso não vamos ter, né? O poder de agir a qualquer momento, como nós bem entendemos, né? E nós sabemos dos nossos limites. Mas precisamos ter o respaldo da sociedade nas nossas ações. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta no Conversas Cruzadas. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje, letalidade policial. Santa Catarina, segundo o mapa da violência, é o 4º estado do país onde a polícia mais mata em confronto. Foram 42 mortes em confronto com a polícia militar no ano de 2014. E é disso que nós estamos tratando. Senhores, eu queria propor o seguinte tema agora. Nos Estados Unidos há um debate, né, permanente, eu acho que isso aconteceu no ano passado, ou retrasado em especial, sobre a abordagem seletiva. E lá os estudos mostram que a polícia aborda de forma diferente o negro na periferia do que o branco no asfalto. Aqui é diferente, promotor? Não é diferente. Aliás, não é diferente em nenhum lugar do mundo. Se você analisar friamente, na Europa é assim também. Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil. Países da América Latina isso acontece, países da Europa isso acontece. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Isso não é um privilégio brasileiro, não, se eu posso dizer assim. Nos países africanos também, porque lá tem várias etnias e as etnias que estão no poder também fazem isso, né? Subjugam as outras. Na Índia, a mesma coisa. Lá, inclusive, tem castas. Né? Então, não é exclusividade... Isso não é um problema do Brasil. Isso é um problema do ser humano. Sim, mas não quer dizer que nós precisamos fechar os olhos. Não, negativo. Contrário, tem mas é bom a gente começar a pensar o seguinte, para nós pararmos com aquela... Como é que é a síndrome do vira-lata, né? A complexidade do vira-lata, de achar que nós somos os piores em tudo. Esse é um problema da humanidade, do ser humano, essa questão da abordagem seletiva.
tem que ser resolvida, tem que ser treinada nas formações iniciais e em formações contínuas que acredito devessem haver mais frequentemente. Isso ajudaria a minimizar. Nós não vamos conseguir zerar isso de jeito nenhum, assim como nós não vamos conseguir zerar a criminalidade. E a isso não existe. Sim. Mas assim, essa questão da abordagem mais humana, só vai ser resultado de uma formação mais contínua e mais aprofundada por parte dos policiais militares. Não estou dizendo que os policiais militares agora devam ser como ursinhos fofos, né? Para tratar todo mundo. Não, mas não é. É questão de tratar com dignidade, questão de tratar com honestidade, é questão de fazer uma abordagem própria, específica para cada caso, visando o resultado e visando ofender o mínimo possível a dignidade da pessoa que está sendo abordada. É complicado também, né? Eu estava me colocando agora no papel do policial, que também não é fácil, né? Que é o seguinte, imagina uma barreira policial de trânsito. Aí está vindo um carro com aquelas películas pretas que são proibidas, o cara não enxerga nada lá dentro. Então ele parou um carro, ele não sabe, pode ter um cara com uma metralhadora apontando para ele não sabe, ele manda abaixar o vidro. Então, quer dizer, é uma situação difícil do policial. O perfil de quem vai ser abordado pela polícia, você acaba construindo a partir de elementos que são elementos de estatísticos também. É isso. É estatístico. Sem hipocrisia, a verdade é essa. Claro que a gente erra, e muitas vezes erra, claro. E às vezes você aborda um trabalhador, aborda uma pessoa de bem e que vai estar dentro porque o carro está com alguma alteração e que chama mais atenção, ou porque há muitas pessoas dentro do carro, ou porque o carro está com a película, ou mesmo pelo comportamento, volume na cintura, algum tipo de comportamento, se assustou com a barreira policial. Pode ser um simples documento atrasado, como ele pode estar com uma arma dentro do carro. Então, essas coisas, o perfil que a gente desenha daquele que vai ser abordado, que nós aprendemos historicamente, é um perfil que denota a partir de uma conduta que ele fez ou diante da presença do policial ou das câmeras que presenciaram alguma coisa. E aí, é claro, a gente tem que ver que tem um relato histórico no nosso país de discriminação das periferias, do negro, e sei lá, das etnias outras que está sendo construída hoje, Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? Tem mais um inimigo, né? Mais um inimigo mundial construído e que, não, agora eu vou ver o cara lá com a bandeira da Palestina, já para mim é islâmico. Não, ele colocou a burca, sei lá, é um terrorista, será o quê? Mas eu até tem muitas piadas a respeito disso. Mas, na verdade, no fundo dessas piadas, há sim uma discriminação social, racial, vai perpetuando essa imagem, né? Fechar os nossos olhos. Eu acho que está aí a constante formação e aperfeiçoamento da legislação e da própria capacidade do profissional de detectar isso e saber diferenciar e, principalmente, tem uma regrinha básica, abordou dentro da segurança dele e da segurança das pessoas que estão ao seu entorno, existe uma técnica policial para fazer a abordagem e fazer a revista e verificar a documentação de cada uma das pessoas, indistintamente da sua se me permite até nós notamos assim uma ausência também até de respeito por autoridade, né? Lógico, isso vem fruto de alguns abusos por parte de policiais militares, acabam provocando isso, e aí você potencializa isso à enésima, né, potência, você eleva a enésima potência, então muitos que são abordados já começam a ser abordados com outros olhos, já começam a ser abordados na defensiva. O que nós fazemos quando nós vamos viajar e passamos por uma imigração? O documento, está aqui o documento. Você vai para onde? Eu vou para tal lugar. Você fala tudo que lhe é perguntado, você fala e você faz, porque você quer a aprovação daquela situação por parte daquela autoridade. Se disser não, fizer uma piadinha, vai dar problema. Vai dar problema e quem quer resolver o seu problema vai passar por isso ali numa boa. E no Brasil, a abordagem por parte da Polícia Militar acaba encontrando, às vezes, muita resistência por parte de pessoas que são abordadas. Isso é um problema sério. Pois é, mas aí eu estava escutando uma vez um colega e ele reagiu publicamente quando ele estava se dirigindo para a casa dele. A polícia mandou ele encostar, descer do carro, mão no carro, documento e tal. E ele questionou o seguinte: vem cá, tem alguma suspeita contra mim? Tinha algum carro parecido com o meu, que alguém que fez um assalto, praticou, eu sou parecido com algum bandido que estava circulando? Porque, caso contrário, pode o policial simplesmente... Eu desço o Morro da Cruz agora. Se eu estou andando dentro da lei, no limite da velocidade certa, o meu carro não é parecido com nenhum outro que está circulando aí, que foi visto, participando de um assalto, enfim...
policial pode me abordar e mandar descer do carro, mão na parede, mão no capô e tal, esse tipo de coisa, se não tem nenhum indício contra mim? Não, em tese não. Se não for uma barreira policial em que estão parando todos os casos que passam... Não, mesmo sendo uma barreira. Porque se não tem suspeita... Não, mas aí a barreira... O Código de Processo Penal, ele diz onde é que se pode abordar e está ali, os princípios. Tem que ter uma suspeita. Tem que ter uma suspeita. Tem que ter uma suspeita. Mas eu entendi a sua pergunta da seletividade, é que seria o famoso caso. Tu estás andando na rua, ainda que seja na periferia, de terno e gravata. Vai estar ali o policial, tu vai passar, vai até te abanar. Se chegar um rapaz jovem... cheio de tatuagem, com capuz, tal, e estiver passando, com certeza vai ser abordado. É claro. Então só que essa seletividade não é só da polícia, não é exclusividade. O direito penal, o sistema penal nosso é seletivo. Ah, claro. Desde a seletividade primária dos congressistas que fazem as leis, ou seja, as leis para os crimes de colarinho branco e daquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo e melhor instrução, são mais brandas do que as leis feitas para os outros tipos penais, né, que seria o roubo e crimes contra o patrimônio em si. Então a seletividade já começa lá em cima. A seletividade primária, a secundária, né, também na hora do policial abordar e tal, e também do Ministério Público na hora de denunciar, da Justiça na hora de condenar, com quem vai ter a pena maior, quem vai ter a pena menor. Então nós temos que mudar o pensamento, mudar a consciência e começar a ver realmente quais são os valores, né, que nós temos que mudar para que não tenha essa discriminação. Isso é cultural, imagino que a longo prazo, passa pela escola, enfim. Passa pela educação, com certeza. A educação é a primeira coisa, né? Desde baixo. Sim. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós vamos para o intervalo comercial. Fica o recado para você. Beba água mineral Santa Rita. Leve para a sua vida. Até já. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Estamos de volta hoje discutindo o resultado do trabalho, da pesquisa do Atlas da Violência 2016, referente aos dados de 2014. Santa Catarina é o 4º estado da federação em que há mais mortes em confronto com a polícia. É o 4º estado, com 42 mortes, pessoas que morreram em confronto com a polícia no ano de 2014. Nós estamos, senhores, na reta final do programa. Então é o seguinte, numa linha propositiva, o que pode ser feito para que esses números sejam reduzidos? Vou começar com o senhor. Eu acho que primeiro é o investimento permanente, crescente na formação do policial e principalmente na integração da Polícia Militar no sistema de segurança pública e de fato que haja uma seriedade maior por parte das autoridades que compõem esse sistema, né? Desde o Judiciário ao Ministério Público, ao sistema penal, que hoje temos um sistema penal caindo pelas tabelas, vamos dizer assim, né? Onde não tem recuperado, as estatísticas mostram que não há recuperação e só encarceramento não resolve. A polícia tem feito a sua parte, essa letalidade, eu acho que ela precisa ser avaliada assim com muito mais cautela, porque também temos a questão da subnotificação dos casos aí nos outros estados, que isso também é interesse, porque a partir da notificação e das estatísticas devidamente mantidas em dia por parte das autoridades, há um conjunto de verbas que o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem revertido. Então isso pode ser um dos problemas, né? Santa Catarina, não sei até que ponto isso está correto, mas a Polícia Militar, eu acredito que os policiais, os trabalhadores da segurança pública estão fazendo a sua parte, o seu trabalho, e acredito que para que se resolva isso, precisa ser encarado com maior seriedade o trabalho de segurança pública em Santa Catarina. Eu já vou retomar essa pergunta para os nossos outros dois convidados. Eu só queria voltar a um outro tema aqui. Das 42 mortes de 2014 em confronto com a polícia, nós já temos aí o detalhamento das circunstâncias nas quais essas mortes ocorreram? Se houve culpabilidade de quem, se faz parte do processo normal, dentro da legalidade ou não? Dentro desse relatório aí, com certeza não consta. Mas só o número absoluto. Exatamente. Por isso que eu falo, né? A necessidade de ver por trás dos números o que aconteceu em cada um desses casos. E o problema é o seguinte, você verificar onde aconteceram esses casos. Sim. Desses 42, quantos aconteceram em Florianópolis?
Desses que aconteceram em Florianópolis, o que houve em cada um deles? Qual foi o segmento do processo? Isso é possível de se seria interessante até a própria Secretaria de Segurança Pública apresentar esses dados, né? Pois Não é difícil de buscar isso aqui. Com certeza não é, com certeza não é. É só saber, vem cá, esse caso foi identificado, qual foi o problema, como é que foi a circunstância, Sim. Foi legítima a defesa, não foi? Nenhuma, se eu não me engano... que se verifica até, Renato, desculpa, não. Mas assim, o que se verifica é que quando acontece uma morte praticada por um policial, seja civil, seja militar, pouco se vê o acompanhamento por parte do Estado. Eu falo pouco se vê no sentido de correr atrás. Não só quando o policial pratica, mas também quando ele é vítima disso aí. Esses tempos aí eu fiz uma sessão no Tribunal do Júri com um policial que ele foi vítima de um atentado, até fruto daqueles atentados que ocorreram naquela onda de violência, e que estava lá ele com a única pessoa que estava lá sentada no plenário assistindo o júri que lhe interessava era ele, o policial. Não tinha um representante da segurança pública para acompanhar aquele caso. Para defendê-lo, né? Exato, entendeu? Então, assim, a questão desses números de verificação, sim, são importantes, e eu creio que se elas são notificadas, se elas são apresentadas à Polícia Civil, que por sua vez passa pelo crivo do Ministério Público, certamente se tem ali uma noção do que aconteceu por trás daquela morte. Como reduzir esse número? Olha, é um trabalho, eu acho que é muito grande, é um trabalho hercúleo, para não dizer. Como o representante da praça falou com relação à questão da necessidade da formação, há uma situação também que eu digo aqui, que é legitimar o trabalho da polícia. Isso é algo extremamente importante. Nós estamos hoje em dia, como eu digo, num ciclo onde se o policial mata, há um determinado segmento da população que acredita que aquilo houve porque matou, está errado, nem sempre. Esse número de letalidade não vai ser reduzido a zero. Isso aí é uma ilusão. Há situações em que o policial vai ter que agir de forma letal. Claro, para preservar a própria vida. Eu lembro daquele episódio do ônibus 147, né, do lado do Rio de Janeiro, 174, do Rio de Janeiro, em que a polícia teve a oportunidade de agir com letalidade, que era disparar um tiro. Como virou um espetáculo, acabou... Exatamente, ninguém queria pegar e dar o tiro naquela situação lá em que poderiam, inclusive, salvando todas as vidas que estavam ali. É que o Brasil não tem esse histórico, né? O Brasil não tem esse histórico, né? Em função da nossa democracia recente, então... Eu não estou fazendo crítica, é só uma constatação, né? Se busca mais o diálogo, a negociação. Na Rússia, os policiais russos é diferente. Mas faltou preparo também. Eles na hora entram que matando tiro, matou a para resolver logo. Mas nos Estados Unidos existe um prazo de negociação. Claro. Ultrapassou o prazo, acabou. Entendeu? Há um prazo de negociação. Então, assim, precisa da questão da legitimação do trabalho da polícia. Há situações que estão erradas? Sim, com certeza. Eu mesmo trabalho no controle externo da atividade policial, vejo coisas erradas acontecendo. Mas nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar aquelas ações em que a polícia agiu de forma legítima daquelas em que não agiu. E as que não agiu é um número pequeno diante do número de policiais. Claro. E não dá para esquecer o seguinte, e quantos policiais morreram nesse período também? O senhor tem esse levantamento ou não? Não tem. Mas morre policial também em confronto com a bandidagem. Muitos, inclusive é uma bandeira inclusive nossa, e não só por ser representante dos trabalhadores, mas eu acho que a gente precisa também fazer esse comparativo, né? Quando a gente trata desses dados aqui, tem que fazer dos dois lados. Eles acabam trazendo pouco, esclarecendo pouco e não condiz com a realidade da profissão policial militar, policial hoje. Em questão de justiça, tem que mostrar que o outro lado também é vítima da violência. E aí, sim, justamente, a partir do momento que a gente mostra os lados dos dois lados, essa capacidade de avaliação, ela se torna maior. A diferença é que o bandido não tem o controle interno deles lá, não vai ter a corregedoria, não vai ter nada disso, né? E na polícia trabalha para melhorar o procedimento. Até eu lembro que fazendo uma alusão, até uma pesquisa que fizeram na Inglaterra, que de 2013, 2014, não lembro se chegou a incluir 2015, que a polícia inglesa tinha matado apenas 2 pessoas nesse período. Mas nós estamos falando de Inglaterra, né? É um outro contexto. Educação, equilíbrio social. Exatamente. Quizá se nós conseguirmos diminuir essas questões de desigualdade, instituir políticas públicas. Às vezes política pública é você passar um asfalto lá na favela, que os carros possam passar. Ou iluminar uma rua. Iluminar uma rua, às vezes são coisas muito simples. Analisar o esgoto. Botar um colégio ali, né? Então são situações que realmente acabam fazendo o quê? Com que essa distância
entre uma determinada camada da sociedade e outra possam se aproximar, e a polícia também possa transitar livremente entre essas duas camadas, pegando quem comete crime, seja rico, seja pobre. Sim, não interessa? Sim. Principalmente, né? Sem discriminação da periferia ou do Exatamente. asfalto, É. para qualquer Então essa aproximação ela é né? importante também. Né? Doutor Hélio, para a redução desses números? Eu acredito que o principal fator seja a formação. E eu digo por quê. Em 2014, né, coincidentemente, vou dar um exemplo, eu estava em Joinville, atendendo um caso lá, e eu tenho um colega meu que fez NPR comigo, que é delegado da Polícia Civil. E ele falou, não, pô, esse ano a Polícia Militar já matou 9, né, no confronto, 9 aqui em Joinville. E a Polícia Civil não matou nenhum. Apesar de nós fazermos as mesmas abordagens, as mesmas investigações, né, eles fazem investigação, prenderam vários cacheiros, né, que explodem caixa eletrônico, assalto e tal. Conseguiram fazer isso. Agora, não sei se a Polícia Civil está mais preparada, porque ela é investigativa, né, e a Polícia Militar, como é uma polícia de ostensiva, que ela está na rua, no dia a dia, então me parece que tem sim. A natureza do confronto da polícia. Exato, É que a Polícia Civil, ela aborda cirurgicamente. Exato. Ela sabe o momento e o local para fazer a abordagem. E a Polícia Militar tem o efeito surpresa. Exato. De repente aconteceu o assalto. Mas por isso né? tem que estar preparado, e bem preparado. Mas a formação tem que ser contínua. Mas há uma distinção bem grande entre a as duas. diferença entre o trabalho nosso e o Então, deles. assim, então me parece que a formação... Não seja importante deixar bem claro. Não, claro, todos são importantes. São atribuições diferentes. São contribuições. Na verdade, há uma discussão grande da desmilitarização, desmilitarização, se for o caso, da Polícia Militar. Mas aí é outro assunto. Aí é outro assunto, Tá bom, vamos abordar agora. Outro tema. Mas eu penso que a formação é importantíssima para diminuir esses números. Ok, pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Lembrando que nós fizemos um convite para a Secretaria de Segurança Pública estar presente hoje aqui no programa. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!